Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E o pessoal, maravilhado com o que vê, comenta: então, esse é o poder de um adivinho da essência divina, mover as montanhas como se fosse nada. E o ancestral questiona: que cheiro é esse? Está uma maravilha. E a garota, apontando o dedo, relata: ancestral, o que é aquilo? E o pessoal, em alerta, exclama: aquela é a fruta do dragão da terra. Dizem que ela só nasce quando o solo é imbuído pela aura de um dragão e só amadurece a cada 100 anos. A mesma fruta do dragão da terra que dizem conter a essência de um verdadeiro dragão. E o velhote indaga: como a gente deixaria passar uma fruta divina dessas? E a garota, indo buscar a fruta, oferece-se: ancestral, deixa que eu pego para você. Ela é engolida por um dragão, e o pessoal, chocado, grita: um dragão de gelo do reino verdadeiro imortal. E o Jiang Chen, com um olhar malicioso, maquina: esses velhotes não fazem ideia dos perigos deste lugar. Vai ser fácil enganar todos eles e ver um por um morrendo. E o velhote brada: que ousadia dessa criatura! Como essa criatura ousa! E destemido ordena: pessoal, vamos juntos, vamos acabar com ele. E o prota alerta: está fugindo, ninguém vai atrás, pode ser uma armadilha. E o ancestral concorda: o jovem mestre Sheng tem razão. E o imperador receoso sugere: melhor dividir a fruta do dragão da terra entre a gente mesmo. E o Jiang Chen, fazendo um som de desprezo, ironiza para si mesmo: para que avisar eles? E entrando na conversa, confirma: ele tem razão, agora o foco é resgatar o ancestral da família Ji. Vamos nessa. E o prota, com uma cara de bunda, contempla: parece que há muitos espíritos poderosos nessas montanhas. Talvez eu possa usar isso a meu favor. Eles se aproximam de uma montanha e indagam: o que é aquilo? Parece um pedaço de jade negra. E o imperador observa: tem alguém lá dentro. Ele está liberando tanta energia do Dao que nem dá para saber se ainda está vivo ou não. E o ancestral especula: será que ele ascendeu além do reino verdadeiro imortal e alcançou o reino divino antes de ser selado nessa jade? E o imperador chocado gagueja: isso é? E o prota, apreensivo, analisa: que curioso, o homem dentro da jade está morto, mas o corpo dele conseguiu manter um traço de consciência viva, como se estivesse renascendo. Me pergunto quanta força ele ainda tem. E o Jiang Chen, com um olhar minucioso, indaga mentalmente: consegue dizer o que é isso? E o seu ancestral responde: deve ser o ninho do dragão, e o daoísta selado na jade deve ter provocado a fúria do dragão verdadeiro. Foi selado ali depois da morte para proteger o ninho. E o Jiang Chen, curioso, interroga: ele está morto? E o ancestral responde: mesmo com o corpo morto, se ele escapar do selo, não vai ser fácil matar ele, mesmo com todos aqui. E o Jiang Chen, aliviado após saber isso, conspira: eu já fechei todas as saídas. Se eu soltar esse daoísta agora, meu plano não estaria completo? Gu Sheng, dessa vez você não escapa. E o prota, tranquilão, se questiona: mas que desculpa posso usar para libertá-lo? E o ancestral, apontando o dedo, pergunta: irmãozinho, será que só vamos conseguir passar se quebrarmos essa jade negra? E o Jiang Chen, com um olhar sério, afirma: Sênior, o senhor viu com os seus próprios olhos, só restou um caminho. E alguém adverte: não toquem nele. O pessoal fica sem entender absolutamente nada. E o velhote questiona: essa é a voz do nosso ancestral? E o Jiang Chen, em apuros, pragueja: droga, por que logo agora o ancestral da família Ji resolveu aparecer? Se você arruinar meus planos, eu acabo com você. E a garota maravilhada comemora: nosso ancestral ainda está vivo. E o Jiao Xin constata: mas ele disse para não tocar na jade negra. E o velhote pergunta: irmão Jiang Chen, tem outro jeito de passar? E ele argumenta: eu também ouvi o ancestral da família Ji, mas se a gente não quebrar ou mover essa jade, não tem como entrar. E o prota, após ouvir isso, contrapõe: se o Sênior Ji Shengshu falou para não tocar, é porque deve ter outro caminho. Ele aponta o dedo e questiona: mas você está insistindo em quebrar. O que você está tentando fazer? Será que isso tudo é uma armadilha?
E o Ji Yaoxin, descontente com a situação, cochicha. Jiang Chan e Gu Shen têm uma inimizade séria. Não seria surpresa se ele estivesse esperando exatamente por esse momento para se vingar. E a garota, preocupada, chama Jiang Shen, e ele, após ser intimidado, retruca. Jovem mestre Sheng, se você não confia em mim, então por que está usando minhas habilidades? Já disse o que tinha para dizer. Salvar o ancestral da família Ji ou não, tanto faz para mim. E o velhote, o encarando, desafia. E como podemos ter certeza de que você não quer nos prejudicar, sendo o único adivinho da essência divina aqui, se você resolver fazer algo contra a gente? E o Jiang Chen, de braços abertos, se defende. Se tem outro jeito, por favor, mostre, e o prota propõe. Acho melhor ouvirmos o Sênior Ji Shenshu. Vamos procurar outra entrada antes de quebrar a Jade Negra. E o imperador concorda. Sim, as palavras do jovem mestre Sheng fazem sentido. Vamos fazer o que ele disse. E o Jiang Chen, enraivecido, freme de raiva. Esse desgraçado do Gu Shen só precisou de uma frase para fazê-los duvidar de mim. Não vou ter paz enquanto não te matar depois de tudo que vem fazendo para me atrapalhar. E o prota, falando por telepatia, comunica-se. Eu sei que você consegue me ouvir. Presta atenção, eu posso te libertar, mas você precisa me prometer uma coisa. E o daoísta, desconfiado, indaga. Garoto, por que eu confiaria em você? E o prota, com um olhar malicioso, assegura. Porque eu sei que seu corpo original já morreu, e essa consciência espiritual que você manteve no cadáver é a sua segunda chance. Isso não é prova o suficiente? Se realmente quer sair, é melhor me escutar. E o Jiang Chen, preocupado, se questiona. Por que ele está olhando com tanta atenção para a Jade Negra? E o seu ancestral responde. Deve estar com medo daquele cadáver sair de repente. E o Jiang Chen, após ouvir isso, conclui. Então, quanto mais medo ele tiver, mais eu vou fazer acontecer. E o daoísta dentro da Jade Negra responde. Ah, você ousa me ameaçar? E se eu não cumprir minha parte? E o prota, com um olhar demoníaco, ameaça. Então, eu vou garantir que você morra sem ter a menor chance de voltar. É melhor fazer o que eu digo. Ele se vira e pergunta. E aí, acharam outra entrada? E a senhorita Anian responde. Nada por aqui. E o prota lamenta. Que pena. O Sênior de Shenshu só conseguiu dizer uma frase. Parece que não pode usar mais a consciência divina. E o Jiang Chen, com uma cara de peixe, reflete. Bando de tolos. Eu já fechei todos os caminhos. Seria um milagre se achassem outra entrada. E o daoísta, falando por telepatia, propõe. Ei, garoto, me liberte dessa pedra e eu te ajudo a matar todos aqui. E ele, confuso, pergunta. Você é o daoísta preso na Jade? E o ancestral responde, você sabe quem eu sou. E o Jiang Chen, furioso, rebate. E por que eu deixaria você sair? E quem disse que eu quero todos aqui mortos? E o daoísta persuade. Consigo ver sua sorte enorme e toda a sua sede de sangue. Pode até ter enganado eles, mas não a mim. Se me tirar daqui, eu realizo todos os seus desejos. O que me diz? Se ainda não confiar, eu posso jurar pelo meu coração do Dao. E o Jiang Chen, com uma expressão alegre, aceita. Tudo bem, quando você sair, você vai matar aquele homem de branco primeiro, e que seja uma morte bem dolorosa. O velhote se aproxima e, receoso, questiona. A gente precisa mesmo quebrar essa Jade Negra para continuar. E o Ji Yaoxin indaga. Será que não tem outro jeito? E o Jiang Chen, se fazendo, insinua. Já que ninguém tem ideia melhor, por que a gente não? E o prota, o interrompendo, sugere. Não volta e tenta outro caminho? E o velho concorda. O que o jovem mestre Sheng disse faz sentido. Já que esse aqui não dá, vamos nessa. E o Jiang Chen, sem acreditar, amaldiçoa mentalmente. Que filho da puta. Ele dá uma risadinha e chama. Jovem mestre Sheng, você só pode estar brincando. Esse foi o único caminho que encontrei. E o patriarca da família Ji espanta-se. O quê? Só tem esse? E o Jiang Chen insiste. Se a gente voltar agora, vamos apenas perder tempo. O prota se aproxima dele e confronta. Só um caminho? E por que não avisou antes? Se foi você que abriu esse caminho, como o Sênior Ji Shenshu chegou até aqui? E como ficou preso? E o Jiang Chen sem jeito desconversa. Eu?
Como vou saber disso? Se quer tanto saber, pergunta para o ancestral da família Ji. E o prota, desconfiado, acusa. Então você não vai admitir que armou tudo, né? Todos aqueles líderes das seitas ortodoxas mortos no túmulo divino do clã do Grande Vazio. Aposto que foi o mesmo esquema, um único caminho e o resto selado. Acreditei que, como sucessor do adivinho da essência divina, você poderia ajudar a salvar o ancestral da família Ji. Por isso te poupei, achando que poderia se redimir, mas agora vejo que planejava nos enganar de novo. Como ousa armar contra a gente? E o pessoal, descontente após saber isso, reage. O quê? Ele foi quem matou todos aqueles líderes ortodoxos no túmulo divino do clã do Grande Vazio? Então era você aquele monstro. Agora entendo por que o jovem mestre Sheng queria te capturar. Garoto, como ousa planejar a morte de especialistas do reino verdadeiro e imortal? Você quer morrer, é isso? Por que está impedindo a gente de voltar? O que você quer com isso? E o Jiang Chen, suando frio, nega. Não. E explodindo de raiva grita. Gu Shen! Isso foi claramente coisa sua e do clã do Grande Vazio Divino, e ainda tem a coragem de me acusar? E vocês, como podem ser tão ingênuos a ponto de cair nos truques dele? Olhem para vocês, rodando em volta dele igual marionetes, um bando de porcos burros. Ele aponta o dedo e alerta. Abram bem os olhos e prestem atenção. Esse homem diante de vocês é a pessoa mais vil, cruel e desprezível que já existiu. E o prota rebate. Pessoal, a aura no corpo dele é... E o imperador, assustado, exclama. Isso é energia demoníaca? E o velhote nota. E a aparência dele também mudou. E o prota, se fazendo de idiota, questiona sarcasticamente. Você também é um herdeiro das artes demoníacas? E o Jiang Chen, em apuros, balbucia. Como? Como isso é possível? Eu não ativei isso. E o fortão chama. Ancião, o jovem mestre Sheng tinha razão. Todas as rotas para voltar desapareceram. E o ancião, após saber disso, exclama. O quê? E o daoísta, falando por telepatia, ordena. Agora! O Jiang Chen sai correndo em direção a ele. E o ancião reclama. Droga! Esse desgraçado está tentando fugir depois que seu plano falhou? E o Jiang Chen, destemido, invoca. Espírito da arma mística, me ajude. Libere o daoísta dentro dessa jade para matar todos aqui. A jade negra começa a ser destruída e o prota ordena. Não deixem ele escapar. E o pessoal, partindo para a ofensiva, grita. Como ousa, a jade negra é destruída. E o daoísta, após ser libertado, declara. Nunca pensei que chegaria o dia em que eu finalmente escaparia. E o ancestral, falando na cabeça do Jiang Chen, aconselha. Esse daoísta com certeza não é alguém confiável. Se não sairmos logo, vamos ficar presos no meio dessa batalha. Ele sai correndo e grita. Vou deixá-los com você, mas você tem que matar aquele desgraçado de branco. E o pessoal constata. Essa aura, ele está no reino pseudo-imortal divino. E aquele desgraçado está quase escapando. O daoísta dá uma risadinha e o velhote reconhece. Acho que sei quem ele é. Ele é o antigo soberano celestial que ascendeu há muitos anos. Ele foi uma existência muito poderosa no antigo período divino. Ele perdeu para o imperador celestial da reencarnação e desapareceu. Não acredito que estava escondido nas montanhas Kun. E o prota, o encarando, recorda-se. Ah, aquele cara! E a garota, suando frio, murmura. Irmão mais velho, eu não consigo me mover. E o Ji Yaoxin, enraivecido, amaldiçoa. Maldito Jiang Chen! E pensar que ele libertaria um monstro desses. Agora o número de mortos vai aumentar ainda mais. E a senhorita Fênix, frustrada, lamenta. Parece que vou morrer no instante em que piscar os olhos. E o rei das 6 coroas tranquiliza. Não tenha medo. E o daoísta, dando um passo à frente, anuncia. Considerem-se sortudos por testemunhar meu poder, portanto aceitem a morte com tranquilidade. O fortão tem a sua cabeça arrancada. E o patriarca da família Ji, destemido, ordena. Os mais jovens, recuem agora. E o imperador, descontente com a situação, exclama. Como ele ousa? E partindo para a ofensiva, conjura. Roda do antigo imperador celestial.
O daoísta é atingido e o prota se retirando instrui. Pessoal, ataquem. Não podemos subestimá-lo. Mantenham-no ocupado. Eu vou na frente para matar aquele desgraçado do Jianshen. Se ele escapar das montanhas Kun, o reino superior estará em perigo. Também vou ver se consigo salvar o sênior Ji Shengshu. E o patriarca da família Ji responde: então vamos ter que te incomodar, jovem mestre Sheng. Se você conseguir salvar o nosso ancestral, a família Ji vai te dever um favor. Enquanto isso, o Jianchen, correndo pela caverna, questiona-se: será que eles ainda conseguem me alcançar? Mesmo que o Gu Shen seja forte, duvido que seja tão forte quanto aquele daoísta, certo? E o ancestral, falando na cabeça dele, pondera: embora eu não queira admitir, Gu Sheng parece muito mais perigoso que o daoísta, mas ele deve conseguir atrasá-lo. E o Jianchen, frustrado, lamenta-se: maldito Gu Shen, por que ele é tão forte? E o ancestral explica: parece que vamos ter que ir com calma. Vamos encontrar uma maneira de sair daqui primeiro e depois pensar em um plano. E alguém, falando por telepatia, chama: camarada, camarada. E o Jianshen, desconfiado, percebe: tem uma voz me chamando. E o ancestral da sua família supõe: deve ser o ancestral da família Ji. Dizem que o ancestral da família Ji era alguém bondoso, por isso tantas facções ortodoxas devem favores a ele e vieram para ajudá-lo. Consigo sentir que, por estar preso nas montanhas Kun por tantos anos, seja por sorte ou azar, ele conseguiu aumentar muito sua cultivação. Apesar das leis do céu ainda estarem incompletas, posso sentir que, quando atingir o auge, ele será tão forte quanto um verdadeiro imortal divino. E o Jianchen, impressionado, pergunta: um verdadeiro imortal divino? Isso não é muito mais poderoso do que um pseudo-imortal divino? E o ancestral da sua família avalia: se conseguir resgatá-lo, ele pode se tornar seu maior aliado. E o Jianchen, otimista, conclui: um aliado no reino verdadeiro imortal divino. Essa é a minha chance de mudar tudo. E caminhando em direção à voz, constata: a voz, ela veio daqui. E o ancestral da sua família reflete: parece que verdadeiros imortais morreram aqui, até imortais ligados à própria linhagem do dragão. Será que esse é o local onde o rei dos dragões... E o Jianchen, o interrompendo, indaga: você está dizendo que aquilo grudado no caixão dracônico é sangue de um imortal? E o ancestral da família Ji chama: camarada, sou eu. E o Jianchen confirma: sênior, você é o sênior Ji Shengshu? E aliviado pergunta: que ótimo, sênior, como posso libertá-lo dessa formação? E o ancestral da família Ji responde: você precisa encontrar os 8 olhos da formação e destruí-los um por um. Assim que fizer isso, a restrição se dissipará automaticamente. Essa formação foi criada por um rei imortal divino, então, mesmo incompleta, ainda é muito poderosa. Tome muito cuidado. E a voz na mente do Jianchen informa: já encontrei todos os olhos. Vou quebrar a formação. Fique aqui e continue conversando com ele para obter mais informações. E ele, confiante, pergunta: sênior, o senhor não parece nada bem. Como acabou preso aqui? E o ancestral da família Ji, dando uma risadinha, relata: essas montanhas Kun eram originalmente o ninho do verdadeiro clã do dragão do reino superior. Mais tarde, o rei dragão foi morto e seu corpo caiu aqui. Para tentar alcançar o próximo reino de cultivação, entrei sozinho neste lugar para obter o legado do rei dragão. Nunca imaginei que, por sorte, consegui me esconder nesta plataforma do Dao todos esses anos. Foi graças a ela que sobrevivi à força da formação proibida. Imagino que o mundo lá fora tenha mudado muito, certo? E pensar que eu, Ji Shengshu, que já governei céus e terras e nunca quebrei uma promessa, acabei quebrando a que fiz a Lin. E, chateado, assegura: camarada, não se preocupe. Já que você foi aquele que me salvou, você será meu salvador e da família Ji inteira. Tenho certeza de que já ouviu falar de mim antes de vir até aqui. Vivi com integridade a minha vida inteira, nunca menti ou traí ninguém, nunca faria algo tão baixo como apunhalar meu salvador. E o Jianchen, com um olhar severo, declara: jamais duvidei da sua integridade, sênior.
Além disso, a jovem senhorita da família Ji e eu estamos apaixonados. Então, custe o que custar, eu vou salvá-lo. E de braços abertos anuncia: o olho da formação foi destruído, Sênior. A restrição deste lugar já caiu. E o ancestral da família Ji agradece. Obrigado pelo esforço, jovem, mas tenho mais um pedido. Preso aqui por tantos anos, minha vida está chegando ao fim. Não consigo me recuperar sozinho por causa da restrição que foi colocada em mim. Vai levar um tempo antes que eu consiga sair daqui com você. A partir de agora, enquanto eu viver, ninguém ousará tocá-lo. E o Jiang Chen se aproximando garante: Sênior, não se preocupe. Enquanto o senhor se recupera, não deixarei ninguém se aproximar. E com uma expressão alegre devaneia: assim que sair das montanhas Kun, minha vida vai mudar para sempre. Gu Sheng, mesmo que eu não tenha conseguido te matar, você também não vai conseguir me matar. Ele se vira e avista o prota fazendo um sinalzinho de paz e amor. E aterrorizado brada: como isso é possível? Como você chegou aqui? E o prota acusa: vim salvar o Sênior Ji Shenshu, mas você, o herdeiro das artes demoníacas, além de libertar o daoísta da roupa de plumas da Jade Negra, também tentou matar todos que vieram resgatar o Sênior Ji Shenshu. Por que não tenta se explicar? E o Jiang Chen, entrando em desespero, grita: você, não ouse me caluniar. Eu não sou o herdeiro das artes demoníacas. É você quem está mentindo. Aposto que você quer matar o Sênior Ji Shenshu. E o prota, subindo as escadas, pressiona: então por que não explica essa técnica demoníaca que você usou? Acha mesmo que conseguiria esconder isso do Sênior Ji Shenshu? E o Jiang Chen, aflito, gagueja: ah, você... E o prota, o interrompendo, continua: e por que destruiu a Jade Negra e libertou aquele daoísta, deixando ele matar todos os especialistas? E o ancestral da família Ji, confuso, questiona: o que está acontecendo? E o Jiang Chen, apontando o dedo, defende-se: eu não tinha escolha naquela hora. Se não tivesse quebrado a Jade, não teria conseguido vir salvá-lo, Sênior. Você tem que acreditar em mim. Sênior, eu não sou uma pessoa má, mas essa pessoa na sua frente sim, é a mais vil e desprezível que já existiu. E o prota, se defendendo, sugere: já que o Sênior Ji se recuperou quase por completo, por que não usa sua consciência divina para confirmar se estou mentindo ou não? O ancestral se levanta e afirma: no meu estágio atual, nada pode ser escondido de mim. E o Jiang Chen implora: Sênior Ji, o senhor tem que acreditar em mim. Fui eu quem te libertou da formação. E ele, com um olhar intimidador, confirma: você realmente tem energia demoníaca em você. O Jiang Chen fica aterrorizado. E o ancestral complementa: mas quanto à natureza demoníaca, esse jovem aqui nem chega aos seus pés. O Jiang Chen fica sem entender absolutamente nada, e o prota, com um olhar demoníaco, replica sarcasticamente: Sênior, como pode julgar os outros só pela aparência, e pensar que estou aqui tentando te aconselhar e avisar por pura bondade? E o Jiang Chen, feliz da vida, reflete: depois de tanto tempo, finalmente encontrei alguém com cérebro. Ele é um verdadeiro imortal divino. E o prota, de braços abertos, questiona: Sênior, mesmo tendo escapado, sua força ainda não se recuperou totalmente. Vai mesmo escolher esse garoto e enfrentar toda a família Gu? E o velhote, preocupado, indaga: família Gu? Você é da família imortal Gu? O Jiang Chen fica assustado e, suando frio, constata: até os verdadeiros imortais divinos têm medo da família Gu. E o velhote, com um sorrisinho no rosto, assegura: não se preocupe, garoto. Seja a família Gu ou a família Wang, ele é só um especialista no reino pseudo-soberano. Já que prometi que vou te proteger, vou cumprir a promessa. E o Jiang Chen, maravilhado, agradece: obrigado, Sênior. E o prota, com um olhar de desprezo, declara: você realmente não sabe o que é bom para você. Mas relaxa, eu só estava brincando com vocês. Nunca tive a menor intenção de deixar nenhum dos dois vivos. O velhote cai na gargalhada, e o Jiang Chen, preocupado, pergunta: o daoísta das plumas, como você? E o velhote responde: o antigo soberano celestial que ascendeu. E o prota inquere: todos eles morreram? E o soberano celestial explica:
Alguns conseguiram escapar. Eu sou só um cadáver com fragmentos da minha alma no corpo, então não consegui capturá-los, mas consegui matar a maioria. Isso já conta como missão cumprida, não? E com um olhar malicioso cobra: Ei, garoto, e aquilo que você me prometeu? E o prota promete: Relaxa, eu sempre cumpro minhas palavras. Assim que sairmos das montanhas Kun, vou te dar um novo corpo e uma nova identidade. E o Jiang Chen, incrédulo, questiona: Então, enquanto você mandava aquelas mensagens secretas, foi tudo planejado pelo Gu Sheng? Ele aponta o dedo e reclama: Você jurou pelo seu coração do Dao. Foi por isso que te libertei. Não tem medo de sofrer a retaliação do Dao Celestial por quebrar sua palavra? De ter seu futuro completamente destruído? E o soberano celestial zomba: Ele realmente acredita que jurar pelo coração do Dao funciona? É esse merda que vai te enfrentar. E o Jiang Chen, enraivecido, brada: Você? E o velhote, o interrompendo, corrige: Você é só um cadáver com consciência. Ele desfere um golpe avassalador. A montanha é cortada ao meio. E o artefato comenta: Parece que até nas montanhas Kun, as regras do céu e da terra são fracas. Um imortal divino enfraquecido conseguiu destruir a montanha com um simples estalar de dedos. O Jiang Chen fica feliz da vida vendo tanto poder, e o prota ordena: Distraia ele para mim, e o soberano concorda. Certo, e partindo para cima com tudo o que tem, provoca: Você não é muito melhor que eu, somos só cascas vazias tentando se gabar do que sobrou do nosso poder. Vamos para lá, velhote, vai ser mais divertido por lá. E o Jiang Chen, entrando em desespero, chama: Senhor Ji, e o prota, o encarando, afirma: Parece que sua última carta na manga também não vai te salvar. E ele, aterrorizado, balbucia: Você nem se atreva a chegar perto, eu tenho as artes demoníacas, E tendo a sua aura dissipada, sussurra: O quê? Você é... E o prota, com um sorrisão no rosto, revela: Ah, ele é apenas uma das minhas marionetes. Imagino que você deva reconhecê-lo, não é? O Jiang Chen fica sem acreditar após ver o velhote, e apavorado murmura: Como? Como pode ser, professor? Ele recebe diversas feridas internas, e cuspindo sangue, questiona-se: Será que eu estive seguindo os planos do Gu Sheng esse tempo todo? E frustrado consigo mesmo, acusa: Então você é o herdeiro das artes demoníacas que se escondeu melhor que todos os outros? E aquela sua criada não passa de uma distração para cobrir seus rastros. E o prota, após ouvir isso, convoca: Depois de observar tudo isso por quase meio-dia, você não vai aparecer mesmo? Se não sair logo para salvá-lo, vou matá-lo aqui mesmo, e você nunca vai pôr as mãos no barco divino do destino que tanto deseja. A senhorita Hu Yin sai do seu esconderijo, e o Jiang Chen, maravilhado, surpreende-se. Hu Yin? E o artefato chama: Mestra, mestra! E ela, chateada, pergunta: Então você percebeu que eu estava aqui? E o prota admite: Hu Yin, você me decepcionou de verdade. Ou será que devo te chamar de grande sacerdotisa do destino? Você é bem falsa, não é? Ainda lembra do que me disse quando dormiu comigo? Ele tem uma lembrança em que questionava: Hu Yin está escondendo alguma coisa de mim? E ela sem jeito negava. E eu, naturalmente, não teria nada a esconder de você, jovem mestre. E o Jiang Chen, após ouvir isso, revolta-se. Você dormiu com ele? Como ele pôde fazer isso com o meu primeiro amor? E o artefato ordena: Jiang Chen, se controla. E ela, chateada consigo mesma, rebate: A identidade que eu tinha naquela época não é a mesma de agora, então o que eu disse também não conta. Por que está me pressionando assim, jovem mestre Gu? O prota se aproxima e ameaça: Então quer dizer que você vai tentar me impedir? E ela argumenta: O barco divino do destino foi refinado pelo Jiang Chen. Se você matá-lo, vai destruí-lo também. Então, o prota pega ela pelo pescoço e propõe: Você acha mesmo que consegue me impedir? Vou te dar duas opções. Primeira,
Entregue o método para refinar o barco divino do destino, e eu deixo você viver, apesar de tudo o que já fez. Segunda, eu te mato agora, e depois penso em um jeito de extrair o barco divino do corpo dele. E o Jiang Chen, assustado, chama. Ruim, você não precisa fazer isso por mim. E ela, em apuros, sussurra. Então, só me resta uma opção. Ele fica sem entender absolutamente nada, e o artefato lamenta. Mestra, como você pôde? E o Jiang Chen, com lágrimas nos olhos, conclui. Hu Yin, você nunca sentiu nada por mim? O prota larga ela e constata. Então, eu não estava errado sobre você. Gente inteligente sabe como agir em momentos de crise e agarra a chance de sobreviver. E ela oferece. O método está aqui. E o Jiang Chen, apontando o dedo, indaga. Hu Yin, você está realmente ajudando o Gu Sheng a me matar? Estou muito decepcionado com você. E ela, olhando de cantinho de olho, desdenha. Oh, não dá para acreditar que ele ainda está agindo todo arrogante mesmo nessa situação ridícula. E o Jiang Chen, enraivecido, chama. Gu Sheng, você só sabe intimidar os mais fracos? Que tipo de homem isso faz de você? Ele cai no chão e suplica. Se tem coragem mesmo, espera o Sr. Ji voltar para a gente resolver isso. O prota passa por ele e informa. A luta deles está bem intensa. Vai demorar um pouco para eu te refinar mesmo, então acho que dá tempo de lidar com eles primeiro. Enquanto isso, o soberano, furioso, grita. Ei, velhote, nunca imaginei que ainda conseguiria lutar assim, mesmo à beira da morte. E o velhote, em cima de um baú, ironiza. Sozinho você mal consegue me enfrentar. Resolveu chamar reforços? E o soberano, dando risada, convida. Hã? Ei, garoto, chegou na hora certa. Me ajuda a acabar com ele. Quando eu conseguir o corpo dele, vou recuperar uns 70 a 80% do meu poder original. E o prota, com um sorriso maligno, concorda. Vou te dar uma mãozinha. O soberano fica totalmente perdido e questiona. O que você está fazendo? E o prota, com um olhar aniquilador, ridiculariza. Você realmente acreditou em mim? Que inocente! E o soberano, sendo puxado para dentro do artefato, grita. Desgraçado! Como ousa me enganar? Eu vou te pegar! E o velhote, sem acreditar no que vê, pergunta. Esse item seria a garrafa do grande Dao? E o prota, com um olhar demoníaco, confirma. Você é realmente o ancestral da humanidade, Sr. Ji Shenshu. Não esperava que reconhecesse esse item. E então, vai entrar nessa garrafa de boa vontade ou vou ter que te capturar? E o velhote, descontente com a situação, desafia. Ei, moleque da família Gu, você só conseguiu capturar aquele velho porque ele abaixou a guarda. Mas agora já conheço seus truques e estou preparado. Me capturar? Você não tem chance alguma, seu moleque. E o prota, com um olhar aniquilador, ameaça. Nesse caso, eu vou. Ele ativa todos os seus artefatos supremos e finaliza. Te capturar direto, então. O velhote é atingido e questiona. Eles são todos tesouros místicos de nível soberano ou superior? A pintura Taishang e a cabaça matadora de imortais não tinham sido perdidas na última guerra entre as 8 terras desoladas e 10 domínios? Por que ele está com elas? Uma fênix de fogo e um dragão são lançados em direção a ele. Os dois são destruídos pelos braços divinos e o velhote aflito reflete. Ainda consigo lutar contra todos esses tesouros místicos. O problema é, desde que aquele garoto virou o cultivador demoníaco, sua força deve superar a de um soberano comum. Ele é atingido e arremessado para longe, e o prota, jogando a arma divina em cima dele, declara: Senhor Ji Shenshu, pare de lutar à toa e se renda agora. E o velhote, resistindo com o seu avatar mágico, retruca. Como ousa agir com tanta arrogância diante de mim? Ele fica sem entender absolutamente nada. Ele pula para trás, se afastando. O avatar mágico é destruído e o velhote, descontente com a situação, constata. Ele estava preparado para o meu ataque. Ele ativa uma runa mágica e pula para longe, e o prota, vendo isso, comenta. Esse cara é um pouco mais forte que o mestre da primeira montanha que enfrentei. Mesmo estando no fim da vida, ainda preciso me esforçar para lidar com ele. E o velhote, limpando seu sangue, proclama.
Usando o meu sangue imortal como catalisador, vou erradicar todo o mal, assim como não há sombras dentro do sol. Cresça, criança. Achou que seria tão fácil me matar? E o Jiang Shen, feliz da vida, vibra. Isso é um pequeno sol? Então esse é o verdadeiro poder do Sênior Ji? Essa é a força de um verdadeiro imortal. Gu Shen com certeza vai morrer agora, não vai? E a senhorita Ruyin, olhando de cantinho de olho, desdenha. Ah, que verme lamentável que nunca enxergou além do que conhece do mundo exterior. Encontrar Gu Shen foi mesmo uma grande infelicidade para você. O prota se prepara para o contra-ataque e, exalando uma aura demoníaca, anuncia: parece que vou ter que lutar com tudo. Então, diversas explosões acontecem. O prota invoca o seu avatar demoníaco e vai para cima com tudo. O velhote fica totalmente confuso. Ele é atingido e jogado no sol. O sol começa a ser contaminado pela aura demoníaca e destruído em pedaços. O Jiang Shen fica sem acreditar no que vê. Ele começa a passar mal e o artefato pergunta: Jiang Shen, o que houve? Ele é aprisionado pela aura demoníaca e pragueja. Gu Shen, eu te amaldiçoo até a morte. E solicitando, implora: Hu Yin, me salva, por favor. E o artefato chama: mestra, mestra. E ela, com uma cara de bunda, observa: parece que o Gu Shen está prestes a alcançar o reino verdadeiro imortal. Tornar-se um verdadeiro imortal ainda tão jovem. Não seria exagero dizer que isso nunca aconteceu antes. A cena se passa para 15 dias depois. O prota chega até o reino soberano e, feliz da vida, comemora. Finalmente consegui avançar para o próximo reino. É difícil demais processar tanta experiência para subir de nível. A senhorita Ruyin se aproxima e cumprimenta. Meus parabéns, jovem mestre. E o prota, com um olhar demoníaco, recorda. Recuperei mais memórias da minha vida passada depois de avançar de reino. Tia King, e o sistema notifica. Parabéns, mestre. Você matou o filho favorecido dos céus, Jiang Shen. O baú do tesouro do Dao Celestial foi aberto. Parabéns, mestre. Você obteve a técnica de usar e comandar o barco divino do destino. As outras recompensas foram convertidas pelo sistema em ossos transcendentais. Atualmente, você tem 206 ossos transcendentes no seu corpo. E o prota, após saber disso, pondera. Mas por que ainda sinto que está faltando algo? Seria por causa das leis do céu e da terra desse reino? Parece que só vou poder explorar mais sobre os mistérios dos ossos transcendentes depois de avançar para o próximo reino. Também devo acelerar meus planos para a árvore do começo das eras. Quando a fruta do Dao amadurecer, tanto as leis quanto a sorte do reino superior serão afetadas. O caminho imortal pode surgir então e trazer a chance de todos finalmente se tornarem imortais. E com um sorrisinho malicioso murmura: quando isso acontecer, a fruta do Dao não será uma excelente isca. Quanto será que ela vai atrair? Ele se vira e observa. Então esse é o barco divino do destino? Com certeza tem propriedades únicas. Ele possui o poder do tempo, mas falta uma coordenada exata no tempo e espaço. E avaliando a situação, especula. Mas se eu conseguir combiná-lo com o espelho da comunicação espiritual e a placa do espaço, talvez consiga alterar o fluxo do tempo e voltar para os tempos primordiais antigos. Talvez eu consiga até viajar para a Era Proibida também. E finalizando, conclui. Como já terminamos tudo por aqui, é hora de partir. Vamos sair e ver quantos tiveram a sorte de sobreviver. Enquanto isso, o pessoal se escondia pelas montanhas, e o cara, chateado, resmunga. O quê? O que vamos fazer nessas montanhas com... Sempre morre alguém a cada 10 passos, não consigo sair daqui. E a garota pede... Silêncio! E se o dragão de gelo ainda não tiver ido embora? Esqueceu como ele devorou o imperador demônio celestial, aquele maldito daoísta das plumas e aquele maldito Jiang Shen. Por culpa dele, muitos morreram, até cultivadores verdadeiros e mortais como o Imperador Celestial e os outros senhores não sobreviveram. Como vamos sair das montanhas Kun sozinhos desse jeito? E o cara, entusiasmado, sugere. Já que não conseguimos sair daqui, por que nós não cedemos aos nossos desejos? Ei, princesa do Imperador Celestial, o que acha? E o maluco, com um sorriso no rosto, concorda. Isso mesmo.
Em vez de sermos devorados por essas criaturas demoníacas nas montanhas Kun, que tal nos dar um pouco de diversão? E a princesa furiosa ordena: saiam de perto. Eles se levantam e o cara desdenha. Ah, ainda acha que é uma princesa numa situação dessas? E o maluco furioso ameaça: vamos todos morrer de qualquer forma, então para de se achar. E a princesa, cheia de ódio, questiona: o que vocês dois estão tentando fazer? Ela é capturada e exige: você solta o meu braço. E o Ji Yaoxin, preocupado, chama: Shu Yue. E ela, tomando a linha de frente, repreende: ei, seus desgraçados da seita celestial, vocês também não são nobres? Como podem ser tão vis, se o patriarca ainda estivesse vivo? E o cara, após ouvir isso, adverte: Ji Shu Yue, melhor parar de se meter no que não te diz respeito, ou a gente vai comer você também. E o maluco complementa: acha mesmo que Ji Yaoxin, que está apenas no pico do reino sagrado avançado, conseguiria proteger vocês duas? E o Ji Yaoxin, ordenando, manda: Shu Yue, volte aqui agora. As garotas ficam pensativas. O prota surge do nada por uma fenda dimensional e afirma: finalmente encontrei vocês. Parece que o daoísta das plumas matou muitos de vocês. As garotas ficam surpresas e o cara, sem acreditar, exclama: jovem mestre Sheng, ele não morreu. E as garotas chamam: jovem mestre Sheng, você está bem? Que alívio. O prota fica sem entender absolutamente nada após ter essa recepção calorosa. E a senhorita Shu Yue comenta: tanta gente morreu. E a princesa, chateada, lamenta: quando meu pai e os outros senhores do reino verdadeiro imortal estavam lutando com aquele daoísta, muitas criaturas demoníacas das montanhas Kun nos atacaram de repente, e quase todos os nossos senhores morreram. E a Shu Yue, de cabeça baixa, explica: e enquanto a gente fugia, muita gente morreu e muitos outros se perderam. Graças aos céus que você ainda está vivo, jovem mestre Sheng. Se não estivesse, talvez nem conseguiríamos sair daqui. E o prota, com um olhar demoníaco, máquina: parece que essa é uma boa oportunidade para matar todos vocês. E se recompondo, pondera: deixa pra lá, se só eu sair vivo disso tudo, todo mundo vai desconfiar. Melhor deixar alguns vivos para espalhar o que eu fiz. Ele abre os braços e proclama: entendi, não precisa mais se preocupar. Já que encontrei vocês, vou garantir que todos saiam das montanhas Kun em segurança. E o pessoal, feliz da vida, celebra: que alívio! Jovem mestre Sheng é realmente o nosso salvador. Com o poder dele, estamos salvos. E o Ji Yaoxin, com um sorrisinho no rosto, indaga: é verdade, foi você quem matou o Jiang Shen? E quanto ao ancestral da nossa família Ji? E o prota, se fazendo, lamenta: ah, meu maior arrependimento é ter deixado o Jiang Shen escapar. Depois daquilo, uma névoa imensa apareceu do nada. Fiquei preso nela por 15 dias, e quando consegui sair, senti uma presença absolutamente assustadora nas profundezas da montanha. Seja lá quem for o dono daquela aura, não é alguém que eu consiga enfrentar. Pensando bem, pode ter sido o Sênior Ji Shengshu, lutando contra aquele daoísta demoníaco das plumas. Se ele ainda não saiu, só posso presumir que está preso lá dentro, ou que os dois... Ah, e o Ji Yaoxin, frustrado, esbraveja: droga, perdemos vários especialistas por causa do Jiang Shen. Quero ver alguém do reino superior aceitá-lo agora. E a Shu Yue, com lágrimas nos olhos, lastima: nunca imaginei que ele também fosse herdeiro das artes demoníacas. A culpa é toda minha. Por minha causa, o ancestral ficou preso. Por minha causa, o chefe da família e os anciãos. Cometi um crime contra a família Ji. E o prota, a consolando, fala: senhorita Shu Yue, não se culpe tanto. Nem eu consegui perceber quem ele era. Se você cometeu um crime contra a humanidade, então acho que eu também estou incluído nisso, não é? Mas daqui para frente precisa ter mais cuidado. Nem todo mundo merece sua bondade. Pelo contrário, tem gente que só vai usar sua inocência. E o maluco, dando risada, concorda: o jovem mestre Sheng tem razão, senhorita Ji. Você é gentil demais. E o cara confirma: isso mesmo. Mesmo que tenha errado, a culpa é do Jiang Shen, não sua. E ela, envergonhada, assente:
Vou fazer tudo o que você disser, jovem mestre Sheng. E o Prota ordena. Certo. Pessoal, vamos juntar nossas coisas. E com um olhar intimidador, garante. Vou usar tudo o que tenho para tirar vocês das montanhas Kun. E o pessoal, comemorando, exulta. É isso aí, jovem mestre Sheng, jovem mestre Sheng. A cena se volta para a senhorita Fênix e o rei das 6 coroas, sendo curado por ela, argumenta. Já é difícil o bastante lidar com as bestas demoníacas das montanhas Kun. Se você me levar, só vai piorar tudo. Acho que não vamos conseguir sair daqui. E ela, destemida, corta. Chega de conversa. Ela tem uma lembrança da batalha em que o Soberano Supremo aniquilava geral. E partindo para cima dela, ameaça. Ei, garotinha, você não vai escapar. Ela fica aterrorizada, e o rei das 6 coroas, tomando a linha de frente, grita. Liberar todos os selos. Ele tem a sua máscara destruída em pedaços, e ela, após se lembrar desse ato heróico, declara: no pior dos cenários, a gente não sai mais daqui. Uma bomba mágica é jogada nos monstros do lado de fora da caverna. Eles saem correndo desesperadamente. Um cara se aproxima e chama. A senhorita Fênix Celestial, venham, vocês dois. O jovem mestre Sheng está abrindo caminho para a gente fugir das montanhas. O rei das 6 coroas fica pensativo. O pessoal se reúne e o Prota informa. Certo, aqui deve ser um lugar seguro o bastante para cada um de vocês voltar para sua seita ou clã. E o Di Yaoxin, fazendo sinal de reverência, promete. Jovem mestre, nunca esqueceremos que você escolheu nos salvar. Eu e minha irmã faremos o que for possível para retribuir. E o pessoal agradece. Muito obrigado, jovem mestre Sheng. Finalmente saímos. Não quero nunca mais voltar para essas montanhas Kun. Vamos nessa, vamos embora. E a senhorita Shu Yue, preocupada, pergunta. Irmão, a família Ji vai ser rebaixada para uma facção de 2º nível por causa disso? E ele, após ser questionado, responde. Não conseguimos salvar nosso ancestral, e o patriarca e os anciãos morreram nessa incursão. Tenho receio que... Enquanto isso, o Prota observava tudo de cantinho e ordenando comanda. Volte para o palácio imortal daoísta. Eu disse que não iria punir você pelos seus erros e não vou, mas espero que algo assim nunca mais aconteça. E a Ruin, frustrada consigo mesma, assente. Entendido. E aflita, decide. Hora de ir reorganizar todas as minhas memórias. O senhor Ada se aproxima e saúda. Mestre. E o Prota constata. Você finalmente chegou. E a An Yan agradece. Obrigada por ter mandado esse sênior para cuidar de mim, jovem mestre Sheng. E o Prota, a encarando, instrui. Vou deixar o clã An todo nas suas mãos. Espero de verdade que não me decepcione. E ela, fazendo sinal de reverência, assegura. Pode ficar tranquilo, jovem mestre Sheng. Não vou decepcioná-lo. Eu queria saber se você teria um tempinho. Se tiver, queria te convidar para uma caminhada. E o Prota, se retirando, aconselha. Esse momento é importante demais. Você devia estar conquistando aqueles que ficaram sem liderança depois da saída da Anxi. Agora é a melhor hora de assumir o controle do clã An. Você devia pensar nisso. Se quiser muito dar uma volta, peça para o Ada te acompanhar. Eles ficam sem entender absolutamente nada. A cena se passa para alguns dias depois e o pessoal comenta. Essa expedição nas montanhas Kun acabou sendo um fracasso imenso. O clã An, o clã imortal marcial, a montanha do Imperador Celestial e a família Ji perderam muito poder e influência sobre os demais clãs. Foi graças ao jovem mestre Sheng que alguns jovens conseguiram sobreviver. O mestre Sheng é realmente... E emocionado lamenta. Estou quase chorando. No fim, o responsável por tudo isso foi aquele desgraçado do Jiang Shen. Nunca imaginei que um ladrãozinho como ele fosse o herdeiro das artes demoníacas. E a senhorita Qin Ji, feliz da vida após ouvir isso, jubila. Depois de me declarar, meu corpo e espírito estão renovados. Você não disse que o jovem mestre me mataria para limpar o nome dele? Desculpa te decepcionar, mas ele não só não me matou, como ainda resolveu um problemão para mim. E o espectro, furioso, adverte. Vai ver, ele só está te deixando viva, porque tem outros planos para você.
Não se iluda assim. No fim das contas, você ainda é só uma demoniazinha. Esse Gu Sheng, apesar de parecer justo, pode ser um demônio ainda maior do que você. A cena se passa para a família imortal Gu. Uma explosão enorme acontece nos céus e o Prota exige: quem ousa fazer isso dentro da nossa residência? Como se atreve a lutar nas terras da família Gu? Ele fica em alerta e o seu pai se aproxima e chama: Sheng! E o Prota pergunta: pai, o que houve? E o velho Gu instrui: rápido, me ajuda a bloquear aquele ataque. E o Prota declara: vamos ver quem é que está achando que pode bancar o arrogante dentro da nossa casa. Uma mulher se aproxima e chama: Sheng, você voltou para casa. E o Prota, fazendo sinal de reverência, responde: mãe, estou ocupado agora. Depois conversamos. O patriarca fica incrédulo. Ele começa a ser perseguido e ela ordena: Gu Lingtian, pare agora mesmo. E o patriarca implora: querida, foi apenas um mal-entendido. Amor, por favor, isso não é certo. E o Prota, em meio às explosões, observa: agora entendi porque minha mãe e a Min Kong se dão tão bem. Alguns minutos se passam. Ele se aproxima da sua tia que pergunta: então você conseguiu acender? E o Prota, se sentando ao lado dela, responde: não dá pra esconder nada de você, né? Mas sim, tive sorte, só isso. E ela, desconfiada, contesta: sorte não é uma palavra que combine com alguém como você. E o Prota, após ouvir isso, comenta: suas expectativas são bem altas, né? Mas mesmo agora, ainda não consigo saber qual é o seu nível de cultivo, King Yi. E ela, o encarando, indaga: não vai mais me chamar de tia? E o Prota anuncia: dessa vez acabei conseguindo algo por acaso, talvez você reconheça. E ela, vendo o artefato, reconhece: o barco divino do destino? E o Prota explica: então você conhece mesmo? Ah, e eu também trouxe algumas coisas do mundo mortal. Achei que você gostaria. E ela, curiosa, interroga: por que tem uma fruta do dragão da terra entre esses presentes? E o Prota, jogando a fruta para o bichinho, esclarece: peguei no caminho de volta. É para aquela porquinha gorda que você está criando. E o bichinho, pulando em direção à frutinha, retruca: gordo é você, tá bom? E o Prota desafia: se você não é gorda, então vamos ver se consegue resistir a comer a fruta. E o bichinho, comendo tudo, aceita: eu quero, eu posso. Já que está aqui para mim, vou comer mesmo. E a tia King observa: a bolsinha de seda Yin Yang, lembro que você já me deu uma parecida, mas achei que eram 2 patinhos feios bordados nela. E o Prota, sem jeito, nega: hã? Quando foi que eu fiz isso? Não lembro de nada disso. Ela fica pensativa e finaliza: você vai lembrar eventualmente. A cena se passa para muitos meses depois, e o cara, com um olhar sério, declara: todos vocês da família Ji apareçam de uma vez para morrer. A família Ji teve muitas perdas na viagem até as montanhas Kun. Você acha mesmo que o Gu Sheng vai voltar para proteger eles? E o velhote, após ouvir isso, esclarece: é por isso que a gente vai cercar, não atacar. Temos que esperar o momento certo e observar. Os guardas ficam assustados e um deles lamenta: nosso ancestral não foi salvo. O patriarca e vários anciões morreram. E agora o que a gente faz? E enquanto isso, no salão divino da família Ji, o cara sugere: se a gente não tivesse ido salvar o ancestral, será que a família Ji estaria nesse estado? Será esse o fim da família Ji? E se a gente mandasse os mais jovens da geração atual fugir antes da invasão? Eles são a última esperança e o que temos de mais precioso se sobreviverem. E o Ji Alxin, furioso, brada: talvez a gente ainda tenha uma carta na manga. Vamos procurar a família Gu. E a garota, surpresa, questiona: o quê? Mas irmão, mas será que o jovem mestre Sheng vai querer me ver depois do que aconteceu com o Jiang Shen? E o Ji Alxin, a encarando, argumenta: se ele não gostasse de você, não teria te protegido na última hora lá nas montanhas Kun. E convenhamos, procurar por ele é melhor do que ficar aqui parada. Você devia confiar mais em você. Se a Ji Xinxuan teve chance de ficar ao lado dele, por que você não teria? A cena se volta para o Prota, e ele, apreensivo, cogita:
Quando a fruta da era primordial amadurecer, todas as grandes facções do reino imortal vão aparecer nessa hora. Até os especialistas da ocultos nos clãs vão surgir para disputar o caminho imortal. Eu ainda preciso de mais essência de origem para me fortalecer. Acho que está na hora de lembrar a princesa Jialan, do Império do Yin Absoluto, que ela ainda me deve uma boa quantidade de essência de origem. A senhorita Qingdi se aproxima e, fazendo um sinal de reverência, informa. Mestre, os irmãos da família Ji pediram uma audiência, e o prota comenta. Demoraram para aparecer. Eles realmente têm força de vontade. Deixa eles entrarem. Eles entram no salão principal e, fazendo um sinal de reverência, saúdam. Saudações, jovem mestre. O prota se levanta e indaga. Já faz um bom tempo desde a última vez que nos vimos. Pelo visto, passaram por algumas dificuldades, mas por que vieram aqui? E o Ji Yaoxin, de cabeça baixa, relata. Depois do que aconteceu nas montanhas Kun, a força e reputação da família Ji despencaram. Nossos inimigos estão se juntando para nos atacar agora que estamos enfraquecidos. Foi difícil para mim e para a Shu Yue escaparmos. E ela, continuando, complementa. Poderia nos ajudar, jovem mestre Sheng? Sei que é pedir demais, mas não temos mais ninguém a quem recorrer. E o prota, se aproximando, responde. Ultimamente tenho estado bem ocupado, então acho que não vou conseguir sair. Ela se ajoelha e o prota, assustado, espanta-se. Senhorita Shu Yue, o que você está fazendo? E ela, se explicando, responde. Jovem mestre Sheng, por favor, tenha piedade. Estou disposta a ficar ao seu lado e servi-lo. E o prota, chocado, reflete. Que mudança repentina. Até pouco tempo atrás, ela não me odiava. E a encarando, afirma. Do que você está falando? Se eu aceitasse isso, estaria me aproveitando da sua situação. E ela rebate. Isso não é verdade. E o Ji Yaoxin insiste. Jovem mestre Sheng, foi a Shu Yue quem quis isso. E o prota concorda. Nesse caso, entendi. Senhorita Shu Yue, pode passar a noite aqui. E eles, aliviados, celebram. Que bom! O prota se vira e, com um olhar severo, garante. Assim que souberem que ela ficou aqui essa noite, os problemas da família Ji vão se resolver naturalmente. E eles, fazendo um sinal de reverência, agradecem. Muito obrigado por tudo, jovem mestre Sheng. A família Ji nunca vai esquecer essa ajuda. E o prota esclarece. O ancião Ji Shengxiu salvou milhares de pessoas do reino superior quando estava vivo. Como eu poderia cruzar os braços enquanto a família Ji sofre? Algumas horas se passam e a noite chega, e o prota, realizando o seu passeio noturno, tranquiliza. Fiquem tranquilos, depois de hoje, nenhuma outra facção vai ousar mexer com vocês. E a senhorita Shu Yue, compreendendo, admite. Entendi. Não tenho certeza como retribuir o que fez por mim, jovem mestre Sheng. Eu realmente não tenho como retribuir. E o prota, com um olhar malicioso, provoca. Então você quer se casar comigo? E ela, envergonhada, gagueja. Quer dizer sim. E entrando em desespero, atrapalha-se. Não é isso. Só quis dizer se você não se importar. E o prota, após ouvir isso, questiona-se. Será que ela está fingindo que não entendeu ou é só meio lerdinha mesmo? E destemido confronta. Sabe por que a família Ji e seu irmão insistiram que você viesse? E ela responde. Porque queriam que eu agradasse você. O prota fica pensativo e reflete. Você me fala isso assim na cara? Acho que ela é meio bobinha mesmo. E se afastando, explica. Então, basicamente, estão te usando como moeda de troca. Mas relaxa, depois de passar um tempo aqui na minha mansão, quando a família Ji estiver fora de perigo, você pode voltar para casa. Não vou te obrigar a ficar. E ela, surpresa, indaga-se. Isso quer dizer que ele não me quer? Então, que tipo de mulher será que ele gosta? A cena se passa para o palácio do ancestral da humanidade, e a velha informa. Santa, chegou notícia de mais uma calamidade do Yin absoluto, surgindo ao sudeste do domínio celestial. A dinastia Daiyu já começou a enviar batedores. E ela, após ouvir esse relato, observa. Quantas vezes essa calamidade apareceu só nesse mês? E a velha, exausta, especula.
Acreditamos que seja por causa da movimentação constante da família real da dinastia do Yin absoluto. E ela, querendo saber mais, interroga. A família real da dinastia do Yin absoluto? E a velha, se explicando, responde. Segundo a dinastia Daio, uma fenda espacial estranha aparece sempre perto da fronteira, e não só a calamidade acontece direto ali, como essa fenda parece levar para um reino antigo que ninguém conhece. Mas tudo isso ainda é especulação, é difícil confirmar, já que a dinastia Dayu está fazendo de tudo para esconder essas informações. E ela, com um olhar sério, conclui. Um reino antigo desconhecido, se for verdade, talvez o motivo de tanto segredo seja que eles querem esse lugar só para eles. Parece que vou ter que ir lá pessoalmente. E solicitando, pede. Pode se retirar. A velha faz sinal de reverência, e a senhorita Chuchu pergunta. Mais alguma coisa? E o prota, pegando ela no colo, brinca. Claro que tem. E ela, extremamente envergonhada, protesta. Guchen, o que você está fazendo aqui? Por que não avisou que vinha? Nem tive tempo de me preparar. E o prota, feliz da vida, afirma. Preparar o quê? Você é sempre tão tranquila. Duvido que fosse me deixar ver algo embaraçoso. E ela, ordenando, manda. Ei, me solta agora! Essa posição é constrangedora demais. E o prota rebate. Já te vi em situações bem mais constrangedoras, não foi? Então por que está com vergonha agora? E ela, descontente com a situação, repreende. Guchen, seu sem vergonha, como consegue falar essas coisas com essa cara de pau? E o prota, falando em seu ouvidinho, sussurra. Você se machucou? Eu não te dei uma arma soberana para se proteger? E ela, chateada, lamenta. Essas calamidades do Yin absoluto estão aparecendo demais, e o palácio ancestral da humanidade não tem gente suficiente para lidar com tudo. E o prota, abrindo uma fenda dimensional, convida. Vamos, vou te levar para o nosso antigo ponto de encontro para você se recuperar. E ela, desconfiada, questiona. Por que temos que ir para lá curar meus ferimentos? Alguns minutos se passam, e ela, tomando banho de banheira, insiste. E por que temos que estar nus para curar meus ferimentos? E o prota, com um sorrisinho cafajeste, insinua. Você não acha que assim você se recupera mais rápido? E ela, tristinha, murmura. Para com isso. Ainda tenho alguns lugares da calamidade do Yin absoluto que eu preciso resolver assim que melhorar. E o prota, tocando em suas costas, tranquiliza. Não se preocupe, já mandei gente para cuidar disso. E ela, confusa, pergunta. A cena se volta para o Senhor Ada, e ele, após eliminar geral, pondera. Ufa, já está quase resolvido, mas por que o mestre mandou eu voltar amanhã e não hoje? E, enquanto isso, o prota, tacando bronca, declara. Eu ouvi você dizendo lá fora, na porta do palácio, que vai para a dinastia Dayu. Eu vou com você. E ela, sem acreditar, balbucia. Cê sério? E o prota confirma. Claro, não quero que se machuque. Depois eu te dou outra arma soberana. E ela, maravilhada, sussurra. De verdade? E o prota aconselha. Garota boba, foca no tratamento primeiro. A cena se passa para o dia seguinte. E o prota, em seu barco, provoca. Não descansou direito essa noite, Santa Chuchu? Mesmo já estando no reino sagrado avançado, não pode sair por aí gastando sua energia à toa. E ela, dando uma cotovelada em seu braço, retruca. A culpa é sua, tá? E o senhor Ada, incrédulo, constata. Agora eu entendi. Esse moleque é bom. E a Santa Chuchu, entusiasmada, proclama. Vamos todos seguir o jovem mestre Sheng, quer dizer, o ancestral da humanidade, rumo à dinastia Dayu. E o prota, a encarando, pondera. Será que ativei o lado mais menininha dela sem querer? Se a Wang Zijin visse a Jiang Chuchu desse jeito, acharia que eu joguei algum feitiço na melhor amiga dela, não acharia? Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!